Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava indo trabalhar, tinha acabado de chegar ao ponto, só que, pro meu azar, o ônibus tinha acabado de passar. O pior é que o seguinte seria só dali uns 20 minutos, ou seja, iria chegar atrasada. Estava ali reclamando comigo mesma da minha falta de sorte, quando vi aquele carro parando do meu lado e escutei aquela voz. "Perdeu o ônibus, vizinha? Entra aqui, te dou uma carona." Era meu vizinho. Eu moro num conjunto de apartamentos e esse meu vizinho em questão morava no bloco bem de frente do meu, só que pelo menos até aquele momento nunca tínhamos trocado uma palavra sequer, nem mesmo um bom dia, nem o nome dele eu sabia, para dizer a verdade. A mãe dele eu conhecia. Já tínhamos conversado algumas vezes, mas com ele, repito, não tinha a mínima intimidade. Confesso que hesitei ao aceitar a sua carona, até porque sou casada e meu marido é muito ciumento. Se ele ficasse sabendo que eu tinha aceitado carona de algum vizinho, com certeza não ia gostar. Por isso, agradeci. "Obrigada, mas eu vou de ônibus mesmo. Daqui a pouco passo o próximo." "Que isso? Entra aí, eu também estou indo para o centro, não custa nada." Agradeci mais uma vez, disse que não precisava e comecei a caminhar rumo ao ponto. Só que ele foi me acompanhando com o carro assim bem devagar, insistindo que eu aceitasse a sua carona. Resultado, de tanto que ele insistiu e, para não chegar atrasada, eu acabei aceitando. Naturalmente, acabou rolando aquele tipo de conversa que costuma acontecer quando duas pessoas se falam pela primeira vez. Ele quis saber o meu nome, onde eu trabalhava, há quanto tempo morava ali no conjunto, há quanto tempo era casada. E sabe, até que era um rapaz simpático. Antes desse dia, eu sempre achei que ele fosse assim, meio metido, meio nariz empinado, porque nunca conversava comigo quando a gente topava um pelo outro, ali nas dependências do conjunto, nunca sequer me cumprimentava sequer. Depois desse nosso primeiro contato, eu fiquei com outra impressão dele. Eu trabalho numa perfumaria. E quando ele parou com o carro em frente à loja, ficou olhando para mim com uma cara de safado e falou aquilo. "Ah, então é aqui que você trabalha? Por isso é que é tão cheirosa." Fiquei até meio sem jeito quando ele falou aquilo. Não tanto pelo que ele falou, mas como olhou para mim. Apesar de eu estar sentada no banco do seu lado, ele me olhou assim de cima a baixo depois que fez aquele comentário. Depois, ainda me deu um beijo no rosto, como despedida. Olha, tem coisas que a gente sabe que é errado, mas parece que não consegue evitar. E eu digo isso porque, mesmo não querendo, fiquei com a imagem desse homem no pensamento durante todo aquele dia. Principalmente aquela cara de safado que ele fez. À noite, depois que cheguei em casa, teve um momento em que eu apontei a cara na janela e o avistei lá no seu apartamento. Não sei se ele me viu, mas só de olhar para ele já senti aquele friozinho na barriga. Enfim, o fato é que depois disso se passaram alguns dias, até que numa manhã estava indo de novo para o ponto pegar o ônibus, quando mais uma vez ele parou com o carro diante de mim e me ofereceu carona. Sabe, mesmo querendo dizer sim, eu recusei. Mas como tinha acontecido da primeira vez, ele insistiu tanto que eu fiquei sem jeito de dizer não. E nesse dia, assim que parou com o carro em frente à loja, ele me falou uma frase que mexeu tanto comigo. "Escuta, se eu te falar uma coisa, você promete que não vai brigar comigo?" "Claro que não. Imagina, o que é?" "É que um dia você esqueceu a cortina um pouco aberta e da minha janela eu te vi trocando de roupa lá no teu quarto." "Sério? Ai, meu Deus, que vergonha." "Imagine, vergonha do quê? Você é tão linda. Aliás, não me leve a mal, viu? Mas nesse dia, eu senti até um pouco de inveja do teu marido. Imagine, ser casado com uma gata como você não é para qualquer um." Olha, fiquei sem saber onde enfiar a minha cara.
Além de me falar aquelas coisas, ele ainda me olhava de um modo como se quisesse me devorar com os olhos. O pior de tudo é que não sei o que ele ficou pensando. Numa dessas, sei lá, achou que eu tivesse lhe dado alguma abertura, mas antes que eu me despedisse e saísse do carro, o safado ainda pediu o número do meu celular. E acredite quem quiser, acabei dando no fim. Fiz isso sem hesitar. Ele pediu meu número e eu simplesmente pedi que ele anotasse. Depois me bateu o arrependimento, claro. Sim, porque se ele pediu meu número, com certeza tinha intenção de me ligar ou mandar mensagem. Imagine só se ele faz isso quando meu marido estivesse perto. Como que eu ia explicar? Ficamos alguns dias sem nos vermos. Fiquei até aliviada por ele não ter ligado. Quem sabe tivesse pensado melhor e percebido o perigo pelo fato de eu ser casada. Até que, para minha surpresa, numa sexta-feira ele ligou. Queria saber que horas que eu saía do serviço, se dava para a gente tomar no chopp antes de eu voltar para casa. Eu disse que não podia, claro, porque tinha de preparar o jantar do meu marido e, apesar de ele ficar insistindo, eu realmente acabei recusando o convite. Quer dizer, recusei, mas com aquela vontade danada de dizer sim. Como eu já estava esperando, ele não desistiu. Dia após dia, semana após semana, volta e meia ele me ligava, principalmente nas sextas-feiras, querendo que eu saísse com ele. E ele chegou num ponto que me falava certas coisas assim, mas na maior cara dura. Tipo que eu era a mulher mais linda do mundo, que ele estava louco por mim, que não conseguia me tirar da cabeça, que queria me ver mesmo que fosse só pra gente conversar. Eu ficava assustado com esse tipo de insistência. Sabe, não estava acostumada. Ficava com medo de que meu marido descobrisse alguma coisa, apesar de eu não ter feito nada de errado, pelo menos não na prática, né? Mas também não vou negar que isso mexia demais comigo. Aos poucos, sei lá, mas eu acho que estava me apaixonando por ele. Atraída eu já estava fazia muito tempo, mexida demais, mas a partir de uma certa altura comecei a pensar que estivesse mesmo começando a me apaixonar. Aliás, só mesmo estando apaixonada para fazer a loucura que um dia acabei fazendo. Um sábado de manhã, eu indo para o ponto, ele me alcançou de carro na esquina. Tá indo trabalhar, minha deusa? Entra aqui, eu te levo. Mesmo com medo, acabei aceitando a carona, até porque não vou negar que naquelas alturas já estava começando a perder o medo. No meio do caminho ele falou: se bem que podia faltar no serviço hoje, né? Faltar no serviço? Mas como assim? Por quê? Pra gente ir à praia, por exemplo? O que você acha? Você viu o dia lindo que tá fazendo? A gente podia descer, passar o dia lá e subir à tardinha. Liga pro teu chefe, fala que você não está se sentindo bem, que não vai trabalhar hoje e vem pra praia comigo. Imagina, Lucas, você é louco. Louco por você, isso sim. Pega o celular, liga pro teu chefe, avisa que você vai faltar hoje. Repito, só mesmo apaixonada para fazer a loucura que fiz. Mesmo com medo, com as mãos trêmulas, acabei pegando o celular e ligando para minha gerente. Menti que não estava me sentindo bem, que não iria trabalhar naquele dia. Ela falou que estava tudo bem, me desejou melhoras e seguimos então rumo à praia. Meu Deus, que loucura! Eu só conseguia pensar no que o meu marido faria se soubesse de uma coisa dessas. Com certeza, me mataria. De qualquer modo, apesar do medo, aquele foi sem dúvida o dia mais inesquecível e maravilhoso que vivi na minha vida. Olha, se eu fosse contar as loucuras de amor que fizemos naquele dia, uma só carta seria pouco para descrever. Eu até desliguei o celular para que ninguém nos perturbasse. Acabei me entregando a esse homem de corpo e alma, como há muito tempo já andava querendo fazer. Foi realmente um dia maravilhoso. Quando voltamos a Curitiba, eu voltei a ligar o celular e devia ter umas 50 ligações perdidas, todas do meu marido,
Quer dizer, tinha ligações também da minha gerente, mas a maioria era dele. Sem contar as mensagens do Celso querendo saber onde que eu estava e fazendo o quê e por que é que não tinha ido trabalhar. Meu Deus, eu gelei quando li aquilo. Como que ele sabia que eu tinha faltado ao trabalho? Será que a minha gerente tinha ligado para casa? Só podia. Quem garante que numa dessas ela não ligou para saber se eu tinha melhorado? Aí falou com o Celso e, mesmo sem querer, me entregou de bandeja. Olha, eu fiquei tão empolgada para ir à praia com o Lucas que nem me toquei quanto a essa possibilidade. Repito, tinha mais de 50 ligações perdidas dele no meu celular, sem contar as mensagens. Já cheguei em casa esperando pela bronca e pensando na desculpa que iria inventar. Meu marido estava furo da vida. Quando me viu entrando pela porta, já foi perguntando: será que você pode me explicar o que está acontecendo, Vilma? Onde que você estava até agora? Eu? Na loja. Mas que loja, Vilma? Você pensa que está falando com algum otário? Tua gerente ligou 3 vezes aqui para casa, querendo saber se você tinha melhorado. Melhorado do quê? Será que você pode me explicar? Não sabia que você estava doente. Ele ficou uma fera. Dava para ver faíscas saindo dos seus olhos. Quando eu falei que realmente não estava bem, que tinha estado o dia todo na casa de uma amiga, ele quis saber quem era essa amiga e o número do telefone dela. Deu para ver que ele não tinha engolido a minha história. Com certeza, queria ligar para ela para confirmar aquilo que eu tinha falado. Olha, eu tive de cortar um dobrado para ele desistir daquela ideia. Ele até reparou que eu estava um pouco bronzeado do sol. Chegou a fazer insinuações, mas é claro que eu neguei tudo. Olha, demorou para a gente fazer as pazes. Se bem que, na verdade, até hoje estamos meio que estremecidos um com o outro. Às vezes, eu o pego olhando para mim com aquele olhar de desconfiança. Sabe aquele ar assim de acusação, só que ele não fala nada. Sei que ele está sofrendo com isso, porque lá no seu íntimo, ele deve saber que eu menti para ele. Claro que sim, ele não é bobo. Eu achei melhor terminar a minha história com o Lucas antes que o pior acontecesse, porque ciumento do jeito que o Celso é, só Deus sabe do que ele seria capaz se ficasse sabendo que fomos à praia, que passamos o dia todo juntos, que fomos para a cama, que fizemos amor. Olha, eu não gosto nem de pensar. Pior do que isso, se soubesse que acabei me apaixonando por ele. Decidi me afastar do Lucas, principalmente porque depois a gente conversou. Eu contei para ele o que tinha acontecido em casa, da briga feia que tive com meu marido, e sei lá, eu senti que ele ficou meio estranho, meio assustado, meio com medo de acabar sobrando para ele também. Tanto que parou de me procurar. Sabe, às vezes a gente se vê pela janela, eu do meu apartamento, ele lá do apartamento dele, mas a gente fica só naquela troca de olhares. Eu, por exemplo, não tenho coragem nem de acenar com a mão, com medo de que meu marido perceba alguma coisa. Deus me livre. Já cheguei a ter pesadelos sobre isso, os dois brigando por minha causa, uma tragédia acontecendo. De qualquer maneira, não está sendo fácil para mim. Acho que não existe nada pior do que deitar na mesma cama com uma pessoa, só que pensando em outra. Beijar uma boca desejando ardentemente estar beijando outra. Fazer amor querendo estar nos braços de um outro homem. Se bem que ele também fugiu de mim. Fazer o quê? Deve ter ficado com medo de levar uma surra. Ou quem sabe, coisa até pior, e também parou de me ligar. Eu até entendo o seu lado e, de certo modo, concordo. Deus me livre, será responsável por uma desgraça. Eu devia ter pensado 1000 vezes antes de me deixar envolver dessa forma. Devia ter imaginado que, no fim, era exatamente assim que as coisas iriam acabar. Eu casada, porém apaixonada e sofrendo por causa de outro. E agora, meu Deus, o que eu faço? Me responda. O que eu faço da minha vida?